em Mais uma Ló. vez, Mais uma vez viu graça. Assim como viu graça em Noé lá atrás. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente segue com mais um capítulo do livro de Gênesis, capítulo 19. Será que Sodoma e Gomorra foram destruídos? Pois é, a gente vai ver isso hoje. Sim. Então, a gente já começa com os dois funcionários, os dois servos de Deus chegando na cidade. E aí, quando eles chegam, Ló vê eles. E aí, se você lembra, Ló é sobrinho de Abrão. Então, ontem, Javé e os seus servos pararam na casa de Abrão. Hoje, eles param na casa de Ló, seu sobrinho. Quando Ló dá toda essa atenção, assim como Abraão, né, fez. Isso aí. Assim como Abraão, Ló quer servi-los, e aí faz questão que eles durmam na casa deles, manda a esposa dele fazer pão para eles. E aí, quando eles estão lá na casa de Ló, os homens da cidade, eles batem a porta de Ló querendo ver os dois viajantes, querendo ver os dois servos, né? A princípio, acho que eles não sabem que são servos de Deus. Mas eles batem a porta e falam, cadê? A gente quer ver eles. Só que a gente tem que lembrar que Sodoma era uma cidade de pecado. E aí eles vão junto a Ló para poder abusar dos dois viajantes, para ter atitudes pecaminosas com eles. E aí Ló, ele não quer deixar que os dois homens saiam. E aí ele fala, não tem nada disso, eu tenho filhas aqui, não vão fazer nada de mal. E aí gera uma discussão entre eles. E aí nessa discussão, os dois servos de Deus, eles puxam Ló para dentro da casa. E aí eles falam, ó, Deus mandou a gente aqui para poder condenar a cidade. Se tivesse algum justo, nós não condenaríamos. Mas com essas atitudes deles, eu acredito que tenha sido feio, assim, né? Tem sido uma briga, né? Entre os homens e Ló, para que eles pudessem entrar na casa de Ló. E aí, os dois servos de Deus, eles falam assim, ó, a gente vai salvar a sua família, e por conta de tudo que já aconteceu nessa cidade, a gente vai ter que destruir essa cidade. Só que Deus, ele vai ter misericórdia da sua família. Então, na Bíblia, ele até usa o termo que Javé viu graça em mais uma Ló. vez. Mais uma vez viu graça. Assim como viu graça em Noé, lá atrás. E a gente tem que lembrar que Ló também é descendente de Noé. Isso. E também que Abraão pediu a Deus por Ló. Nos vídeos anteriores, quem acompanhou sabe que Abraão fez um pedido a Deus para tomar conta de Ló, que é seu sobrinho, né? Sobrinho. Então, quando vai esses dois viajantes, esses dois servos de Deus para a cidade, eles vão justamente para observar, porque no vídeo passado a gente até falou que Abraão perguntou, e se tiver 50 justos? E se tiver 40 justos? Então eles vão para olhar quem eram os justos para poder salvar essas pessoas. E eles encontram graça, encontram essa justiça, né, na família de Ló. E aí eles pedem para que eles fujam dali para ser salvos, porque a cidade ia ser destruída. E assim, Ló, ele até fala que ele vai salvar também os genros dele, que ele tinha 2 filhas e essas filhas estavam para casar. Isso. E aí ele vai e fala com esses genros, só que os genros não dão muita moral para ele, não acreditam nele, até riem dele, né? E aí ele fala, então vocês vão ficar aí e a nossa família vai. E aí os dois servos de Deus, eles falam para que Ló saia pela manhã. Então no outro dia, bem cedo, para ele sair com a sua esposa e sua família e não olhar para trás, porque a cidade vai ser destruída. E esse não olhar para trás tem um significado, né? Assim, não é só não olhar para trás. Quando ele fala não olhar para trás, é esquecer, é deixar mesmo para trás. O que ficou, ficou. Não tem... É deixar para trás o pecado, tudo que acontece. E aí, quando você falou de deixar para trás tudo, eu lembrei de que Ló também era uma pessoa muito rica. Sim. Quando Ló se separou de Abraão,
a uns vídeos anteriores, eram porque os dois eram muito ricos e não dava para eles partirem juntos. Então eles decidiram se separar. Ló foi para um canto e Abraão foi para... no caso, era Abrão ainda, né? E Abrão foi para outro canto. E aí Deus pede através dos seus servos que eles não olhem para trás. Então fala assim, Ló, toda a sua riqueza, não olha para trás. Deixa ela ali, que ela vai morrer junto de Sodoma e Gomorra, e a partir daí vocês vão reconstruir uma civilização. Só que aí a esposa de Ló olha para trás e aí diz que ela morre, que ela vira areia. Ela vira uma estátua de sal. Uma estátua de sal. Isso aí. E aí, por que ela virou uma estátua de sal? Porque a cidade já estava sendo destruída. Que aí, quando eles partiram, Deus mandou uma chuva de enxofre e fogo sobre as duas cidades. E aí mandou que eles se abrigassem em uma cidade fora da planície. Sodoma e Gomorra era uma planície, né? Era um canto lá, tipo um vale. Inclusive Ló foi para lá por conta disso, que eram terras boas. Aí Deus infertiliza essa terra com enxofre, com fogo, e manda que eles vão para o monte, para a montanha. O meu fala que eles vão para uma caverna. Para uma caverna? Isso. Então, para um lugar retirado. E aí lá tá só Ló e as suas duas filhas. E elas, vendo a situação, e como era um costume na época perpetuar suas gerações, elas ficam com dó do seu pai, porque não ia conseguir perpetuar as gerações. Porque ele já era velho também. Isso aí. Aí elas decidem embriagar ele para ter relação com ele e poder ter filhos e perpetuar as suas gerações. Aí a gente vê que vai nascer duas crianças, uma de uma filha e outra da outra filha. Essas crianças, eu acredito que elas vão representar a marca, como se fosse assim, uma herança do pecado das duas cidades. Uma herança da ação de Deus sobre aquelas duas cidades. Inclusive, o nome das duas crianças, eu não me lembro agora quais são os nomes, mas o significado dos nomes é filho do pai, né? Ou seja, um neto, né? Que vai ser filho do pai, e o outro significa filho de um parente. Então, o nome das crianças relembra também a história, né? Justamente de perpetuar a geração, né? Tendo relação entre filha e filhos e pais. E aí termina o capítulo 19, a gente depois no capítulo 20 vai ver um pouco sobre a história de Abraão, né? Então, o que aconteceu foi isso. Sodoma e Gomorra foram destruídos, ainda vai perpetuar a geração de Ló, então a gente não sabe se vai ser uma geração boa ou se vai ser uma geração ruim. Daqui para os próximos capítulos a gente vai descobrir. O vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe conosco todos esses vídeos durante esses dias e comenta aí embaixo que você está gostando ou se você não está gostando, se você está lendo. Então, espero você amanhã, tá? Amanhã mais um vídeo, a gente vai falar sobre Gênesis capítulo 20. Aí se a gente vai falar do 21 também, eu já não sei. Vamos ver. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!